Estamos de volta com o programa Saúde em Alerta e ainda hoje a gente vai falar sobre os alimentos ideais para quem tem diabetes. Então, qual a diferença, o que você pode comer e o que você não pode comer. Mas antes, a gente vai falar de um assunto muito importante, né, Cauã? Que é sobre a dengue. Só esse ano, mais de 6 milhões de casos comprovados foi dado, né, pelo Ministério da Saúde, mais de 5 mil óbitos confirmados e mais de 1.000 óbitos ainda em investigação pela dengue. A dengue, a gente conhece ela, né, todos os anos, os casos aumentam, mas será que a gente sabe mesmo diagnosticar? Será que você sabe na sua casa identificar se você está com dengue, ou se é uma gripe, ou se é só dor muscular? Isso a gente vai ver hoje no programa. Bom, a dengue infecciosa é causada por um vírus, sendo transmitida por um vector no mosquito fêmea. Ele é chamado como Aedes aegypti e originado da África desde o século XVI. No Brasil, tendo a primeira epidemia documentada na década de 80, em Boa Vista, Roraima. A transmissão da dengue ela acontece por um mosquito Aedes aegypti e esse mosquito ele precisa estar contaminado para contaminar outra pessoa. Então ele precisa de um ser humano contaminado, já com a dengue, ele pica essa pessoa e a partir desse momento ele tem um tempo de incubação que é de 8 a 12 dias aproximadamente para poder picar um ser humano e esse ser humano sim ele vai ser infectado pela dengue. Bom, podem até se desenvolver como uma complicação que geralmente a gente chama como uma dengue hemorrágica. Geralmente a condição acontece após uma segunda contaminação, quando o sistema imunológico reage de forma excessiva, levando à ocorrência das complicações hemorrágicas. Pois a dengue há 4 sorotipos diferentes, podendo a pessoa contrair dengue até 4 vezes ao longo da vida. Os sinais e sintomas mais comuns, eles apresentam a partir do 4º dia até o 10º dia. Então ali você pode ter dor de cabeça intensa, dor muscular intensa, dor no fundo dos olhos, prostração, que é aquele cansaço excessivo, mesmo que você não tenha trabalhado o dia todo, você vai sentir aquele cansaço, aquela fadiga e algumas manchas pelo corpo. E isso é muito importante, porque será que a gente consegue identificar esses casos a tempo? Será que existem medicações que a gente pode tomar? Sim. Bom, para saber de tudo isso, hoje a gente trouxe 5 especialistas para falar sobre os perigos da automedicação ao contrair essa doença. Vamos começar com a doutora Palmira, infectologista. Olá, Cauã, bom dia. Eu sou a doutora Palmira Azua Vasco, infectologista, e hoje estou aqui para falar sobre as complicações do uso indevido de medicamentos. Então, no desconhecimento do uso de medicamento, podem agravar sintomas ou causar efeitos adversos inesperados, como a complicações de pacientes com a dengue, que já têm um quadro, ou seja, um risco elevado para a hemorragia. Tomar outros medicamentos sem a orientação médica pode levar a uma interação medicamentosa perigosa, como é no caso de antibióticos e anti-inflamatórios. Os antibióticos são utilizados para o tratamento de infecções causadas por bactérias. Já a dengue é uma infecção causada por vírus e não por bactérias. Portanto, o uso de medicamento, não só como não seria eficaz para o tratamento da dengue, poderia também, por sua vez, causar outros efeitos, como causar danos à saúde do paciente ou mesmo também a resistência à bactéria, como efeitos colaterais indesejados. Já o uso de antiplaquetários podem agravar o surgimento de hemorragia e, por sua vez, também alterar na diminuição de plaquetas e coagulação sanguíneas. Portanto, o uso desses mesmos antiplaquetários pode provocar certos problemas e complicações ao paciente com a dengue, como a heparina, a varfarina, os OAS. Lembrando que eu sei que você já sabe sobre isso, mas hábitos de vida saudáveis são as bases para o tratamento de qualquer doença, principalmente a dengue, que é uma doença muito comum no Brasil. Portanto, viva com moderação. Tchau, tchau. Obrigado, doutora Palmira. Como a dengue é muito importante, o número de casos tem aumentado por todo o Brasil.
Como o Cauã falou, nós trouxemos alguns especialistas para poder discutir e falar essa conversa com a gente, né, Cauã? Sim, e aqui com a gente nós estamos com a doutora Brenda, a doutora Vitória e também com a doutora Ângela, que são especialistas na área. Doutora Brenda, a população acredita, e até mesmo eu acho que seria um pouco sobre a dengue, mas existe alguma interação medicamentosa? A gente pode fazer esse tratamento em casa como se fosse uma gripe? Então, bom dia, Samuel, Cauã. Então, uma das medicações que mais devem ser evitadas na suspeita ou no diagnóstico da dengue são o uso dos anti-inflamatórios. Os anti-inflamatórios não esteroidais, eles têm que ser evitados, pois eles interferem na coagulação do sangue. Podem levar à complicação da doença e um choque hemorrágico. A explicação para isso é que os usos dos salicílicos acabam interferindo na função das plaquetas, que é aquele agente no sangue que nós temos que ajuda na coagulação para formar aquela casquinha quando fazemos um machucado e parar de sangrar, favorecendo os sangramentos que pode acabar levando o paciente a um choque hemorrágico, principalmente quando é a segunda infecção do paciente, que acaba elevando o seu risco de apresentar essa complicação da doença. Uma dessas medicações que são os anti-inflamatórios não esteroidais é o ibuprofeno, o diclofenaco, o ácido salicílico, o ácido acetil salicílico e também temos os anti-inflamatórios corticoides, porque eles devem ser evitados também. Os corticoides acabam interferindo no nosso sistema imunológico, o que pode atrasar a nossa resposta imunológica contra a doença da dengue, que também pode levar à complicação da doença. Exemplo de medicações assim, hidrocortisona, a dexametasona, prednisona e a prednisolona. Bom, vamos agora com a doutora especialista em toxicologia, né, de medicamentos, a doutora Vitória, para falar um pouquinho pra gente. Olá, bom dia, meninos. Então, eu vim falar sobre o alerta do medicamento paracetamol, né? Que ele é usado no nosso dia a dia, né? Para dores, febres, a gente tem usado muito. E no uso da dengue, ele é recomendado em doses relevantes. Em doses elevadas, ele pode ser perigoso, pois ele pode ser toxicamente ruim para o fígado e pode causar toxicidade hepática. Em pacientes com dengue, a função hepática pode já estar comprometida pela infecção viral, aumentando o risco de lesão hepática se o paracetamol for usado em excesso. Portanto, é crucial não exceder a dose diária máxima recomendada de manejo. Temos que, toda vez ao nos medicar, consultar o médico, pois já que toda medicação ela também é uma droga e em alta doses pode ser fatal ou letal. Também temos a dipirona, um dos analgésicos mais comumente usados no Brasil. É sim um medicamento recomendado e seguro para se tomar em caso de dengue, mas sempre procure um especialista ou um médico na área. Ainda falando sobre dengue, né, doutora Ângela? Ela está aqui com a gente hoje. Eu queria saber sobre o tratamento, se existe um tratamento específico, se a gente pode fazer em casa, já que não existe uma medicação, né? Eu queria saber como que funciona. Bom dia, Samuel. Então, não existe um tratamento específico. A indicação é tomar bastante água, ficar em repouso e, se necessário, se a doença se elevar, procurar o médico para ir entrar no tratamento terapêutico com medicação endovenosa. Entendi. Mas, por exemplo, se eu aparecer algumas erupções na minha pele, você acha que só bebendo água resolve? Não, aí você precisa procurar o médico para saber, para aí a gente vai fazer os exames específicos para saber como que está a sua coagulação. Doutora, quais os testes necessários para a gente poder identificar quando aparecem essas primeiras bolinhas? Existe a prova do laço, que é feita com um 5º dia útil após os sintomas da doença. Junto com ele, a gente faz um exame de sangue para verificar a quantidade de plaquetas. Dependendo da quantidade de plaquetas, a gente interna o paciente e entra com tratamento farmacológico. Bom, para finalizar, nós vamos para a doutora Rebeca, que ela está lá fora do estúdio. Ela é médica especialista em saúde da família. Olá, bom dia Cauã, bom dia Samuel. Para concluir o que os meus colegas abordaram, a automedicação durante a dengue é uma prática arriscada que pode exacerbar os sintomas e levar a umas complicações severas, como a dengue hemorrágica, a síndrome do choque da dengue. O uso inadequado de anti-inflamatórios não esteroides pode interferir na coagulação sanguínea, aumentando sim o risco de hemorragia. E no caso do uso do paracetamol em doses exageradas, pode causar uma sobrecarga hepática, principalmente para aqueles pacientes com comprometimento hepático. Além disso, a automedicação pode mascarar os sintomas críticos, assim atrasando o diagnóstico e o tratamento correto. Portanto, a abordagem adequada para o manejo da dengue é sempre procurar a orientação de um profissional da saúde
E assim que os pacientes começarem com os sintomas, procurar um atendimento médico seguro e eficaz. A educação sobre os riscos da automedicação e as práticas médicas estabelecidas são essenciais para a prevenção de complicações graves e promover a saúde pública. Então a gente vai estar sempre orientando com os focos da dengue. Aqui, por exemplo, é um local de fácil propagação, porque eu tenho lugares onde a gente pode ter essa água parada. Então, após o uso, a gente vai deixar sempre a pá virada, garrafas que vocês podem ter em casa. A gente deixa sempre de cabeça para baixo, pneus, a gente tem que ter cuidado com vasos de planta, as pratinhas de planta ou a gente retira ou a gente coloca uma areia. Tudo de foco de água pode haver essa propagação. Então, a gente vai estar sempre tomando os cuidados necessários. Além do alto risco da automedicação, vamos tomar sempre um cuidado redobrado com focos da dengue, ter cuidado para não haver essa propagação. Então, a gente se cuidando, tudo fica mais fácil. É com você, Cauã e Samuel. Doutora Rebeca, muito obrigado, viu, pela ajuda. Eu quero agradecer vocês também por ter dedicado um tempo de vocês aqui para falar com a gente, com os telespectadores. Muito obrigado, viu? A gente que agradece. Foi um prazer. Obrigado, doutoras. E no próximo bloco, iremos abordar sobre a importância da alimentação para as pessoas com diabetes.